Olá pessoal que está de olho aí no nosso vlog, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos fazendo um vídeo a respeito da questão das provas da evolução. O que de fato é evolução, evolucionismo darwiniano ou qualquer outro tipo de evolucionismo tem de científico, empírico, verdadeiro, constatado, medido, que de fato comprove as suas teorias evolucionistas. E hoje nós estamos com um vídeo aqui sob o nome Entendendo as Provas da Evolução. E nós vamos traçar então uma escala evolutiva do homem e nós vamos entender de onde é que veio o homem através das propostas feitas pela evolução. E nós primeiro vamos falar a respeito do homem de Java, né? Ou Pithecanthropus erectus, descoberto em 1981 pelo holandês Eugene Dobos, acho que é isso, né, em Java. Depois descobriu-se que juntou pedaços de esqueleto de homens e macacos, né? Então uma prova aí da evolução, juntando homens, esqueleto de homens e de macacos, né? Depois temos o homem de Piltdown, né? Ou Eanthropus dawsoni, encontrado por Charles Dawson na primeira década do século XX. Depois descobre-se que eram ossos de macacos limados para dar a semelhança aos seres humanos, né? Essas são as provas da evolução. Depois nós temos também o homem de Nebraska, né? Esse é fantástico. Foi encontrado em 1922, foi encontrado apenas um dente, né? Encontraram um dente e pronto, está ali a prova da evolução. Os cientistas conseguiram desenhar o pai, a mãe, os filhos, os hábitos diários deste antepassado nosso através de um dente. É impressionante, né? Incrível. E foi amplamente divulgado na época pelo Henry Fairfield Osborn, né, que é um geólogo, paleontólogo, um monte de coisa aí, geólogo aí. Pode pesquisar no Wikipedia que tem sobre esse cara aí, né? Henry Fairfield Osborn. Vou colocar o link dele aqui embaixo para vocês verem. Tido como ancestral do ser humano. Depois descobre-se que era um dente de uma raça de porco extinta, né? Tá aí mais uma prova da evolução. Depois tem o homem de Pequim, ou Sinanthropus pequinensis. A sua história é bem complicada. Ela começa em 1921, quando 2 molares foram encontrados provenientes da Chongqing, que é uma aldeia perto de Pequim. A partir de 1929, o padre Terhard de Chardin, que é o mesmo que é acusado por forjar a fraude de Piltdown, passou a participar das pesquisas na qualidade de conselheiro, né, grande conselheiro, geológico. Mais tarde descobre-se que se tratava de uma espécie de animais que foram caçados por humanos normais. E curiosamente, a poucos metros de onde foi encontrado esse homem de Pequim, estavam os caçadores, né? Ali os fósseis deles, homens igual a eu e você, tá? Aí mais uma prova, né? E ainda tem a mandíbula infantil de Henriksdorf. Esse fóssil foi descoberto em 1916. Era apenas uma mandíbula com um dente diferente. Mais tarde, o paleontólogo francês Pierre Legoux, em comunicado à Academia de Ciências de Paris, demonstrou que toda a mandíbula era fraudulenta, tendo sido montada e apresentado flagrantes contradições entre as suas partes. Depois tem o Rhamapithecus. Os primeiros fragmentos fósseis do Rhamapithecus foram encontrados em 1915. Mais tarde, o Dr. Robert Eckhard, da Universidade da Pensilvânia, num artigo publicado em 1972, se perguntava se o Rhamapithecus poderia ter sido uma espécie de ancestral do homem. E respondia: se considera o fator de variabilidade genética, a resposta é não. Após tantas contradições, o Rhamapithecus abandonou a passarela da fama, onde fez curta carreira, né? Tadinho, tá? Com gente boa. Depois tem o Australopithecus, né? Nomes lindos. Estes continuam em plena glória sob o foco dos holofotes da mídia, dos intelectuais materialistas.
O primeiro deles foi achado em 1924 por Raymond Dart, que o denominou Australopithecus africanus. Mais tarde, o célebre anatomista inglês Solly Lord Zuckerman estudou por mais de 15 anos estes fósseis, comparando-os com os ossos de macacos e de homem, e chegou à conclusão de que o Australopithecus é um macaco, né? Pena. Lucy, particularmente famoso, se tornou o fóssil descoberto em Andar, na Etiópia, por Donald Johanson e Mauri Teyeb, em 1973. Mais tarde descobre-se que era um fóssil de macaco-aranha. Ai, gente, que tristeza, né? O crânio de 1940 do Homem do Lago Turkana. Em 1968, Richard Leakey descobriu 3 maxilares fósseis de hominídeos junto ao lago Turkana. Em 1981 surgiu uma primeira divergência. Enquanto Richard Leakey insistia que o crânio de 1470 era o do Homo habilis, o homem que sofria de microcefalia, né, que é uma doença genética que ocorre até nos dias de hoje, né? Em debate com o Donald Johanson, Leakey fez um grande X sobre a árvore genealógica do homem proposta por Donald Johanson, em que a Lucy era a figura principal e que este lhe perguntava o que se ia colocar no lugar. Leakey escreve um grande ponto de interrogação. Sobre esta grande divergência, James Lewin, um articulista da famosa revista científica Nature, escreveu seu famoso livro, The Bones of Contention, Os Ossos da Discórdia, deixando claras as divergências entre antropólogos, evolucionistas em nossos dias. Tal foi o escândalo causado pelo livro de Lewin, que um dos comentadores do livro escreveu que, ao contrário de muitos apregoarem, a objetividade científica é um mito. Isso está na Folha de São Paulo, 1989. Tendo em vista os dados contraditórios que o Australopithecus, a Lucy e o crânio de 1470, Stephen Jay Gould afirmou que restou da nossa escada. Se há 3 linhagens coexistentes de hominídeos, há africanos, o robusto Australopithecus e o Homo habilis, nenhum deles derivando claramente um do outro, mas ainda nenhum dos 3 desenvolvendo nenhuma força evolucionária durante a sua existência na Terra, nenhum deles se tornando mais cerebral ou mais ereto à medida que se aproximava dos dias atuais. S.J. diz, citação da página 171. Por essas razões, Stephen Jay Gould passou a acreditar que não houve uma linhagem direta, uma escala que levasse do animal ao homem diretamente, mas que a evolução se teria dado mais como um arbusto que se ramifica em várias direções do que como uma linhagem direta. É um modo de manter o dogma da evolução de pé como um arbusto, né? Já que a escala evolutiva desabou. Então aí vai uma pergunta. Já que todos os antepassados dos seres humanos não são antepassados dos seres humanos, eu gostaria de saber por que ainda isso é ensinado nas escolas? Por que para passar no vestibular eu tenho que estudar isso ainda? Isso faz parte da matéria. Segundo grau, pré-vestibular, eu tenho que estudar isso, que desde a década de 70 já foi comprovado, já foi recomprovado, já foi publicado, de que isso já não é mais verdade. Fica aí pra gente pensar um pouquinho, né? Um abraço.